Capítulo de número João 19, 25 a 30. João, capítulo 19, verso 25 em diante. E eu gostaria que você não faça igual a mim, porque eu, ao ler esse assunto, eu já tenho lido, no final eu comecei a soltar lágrimas nos olhos de ver esse acontecimento aqui. Junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Essa Maria Madalena, por saber o milagre que aconteceu. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desta hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir as Escrituras, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando num caniço ou numa vara de esopo, lhes chegaram à boca. Verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Nosso Deus e Pai, esta é a tua palavra, e eis aqui os teus filhos nesta manhã, que estão lendo a tua palavra, e certamente vamos ministrar um pouquinho sobre este assunto. Que o nosso coração seja um coração aberto, que a nossa mente seja uma mente aberta, para começar a abrir espaço para ouvir coisas novas e algo que edifique a nossa vida. Abençoa, portanto, a cada um de nós, porque todos nós que estamos aqui precisamos destas grandes bênçãos do Senhor, que é conhecer melhor sobre a vida do Senhor. Por isso, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Portanto, a cruz naquele momento marcou a despedida de Jesus deste mundo, ouça bem, para os incrédulos. Então, ouça bem, eu vou tocar esse assunto amanhã também. Quando Jesus chegou à cruz e que disse aquela palavra, está consumado, ele disse em outras palavras: meu Pai, eu completei a obra e aquilo que o Senhor determinou para que eu viesse para fazer. Daí nós entendemos que ele nasceu, teve a sua vida, seu ministério, e ele foi para o objetivo que era dar a sua própria vida. Então, a partir daquele momento, foi a despedida dele para este mundo. Eu estou dizendo mundo, não o cristão, mundo incrédulo, que foi dada aqui através dessa palavra para o mundo, a oportunidade que está aberta até hoje de ser salvo. Mas ele fez a despedida. Agora ele vai para um outro plano superior. Portanto, a morte do Senhor, ela marcou a sua despedida deste mundo, e eu vejo este momento final na vida do Senhor como uma marca muito forte. Que coisa fantástica! Ele entrou, ele volta para o seu Pai, mas entenda, ele nasceu em um lar simples. Ele veio e nasceu
Ele entrou neste mundo através do lar de José e Maria, e a morte faz então a despedida para que ele possa voltar, e voltou à glória eterna. Segundo aspecto, Maria, com mais um grupo, foram assistir à despedida. Agora que você entenda, Maria, mãe de Jesus, ela foi até a cruz para ver a despedida do seu filho, e ali ela se despediu do seu filho, e ele vai, depois da morte, ressuscita para os discípulos. Vamos falar amanhã. Mas ela, agora eu queria que você voltasse os seus olhos. Pense agora nesta mãe que conviveu com seu filho, tantas coisas, e agora ela vê seu filho sendo despedindo dela. Certamente ele deve ter dito: minha mãe, até a eternidade, até lá. Mas eu comecei a pensar sobre o coração desta mulher. Creio que este foi um momento difícil para Maria, e também os seus discípulos, vendo o seu Senhor partindo, para eles deve ter sido difícil. Lembrando aos irmãos que José, quando Jesus foi crucificado, José, o pai, já estava morto, que era o pai postiço. José, segundo eu li a história, José era viúvo quando ele casou com Maria. Ele já tinha tido outros filhos, e aquele casamento, então, ela estava prometida para casar com ele, e a Bíblia diz que eles não tiveram nenhum contato até aquele momento, quando Maria então foi divinamente orientada para receber o Filho de Deus. Então pense no José, que viveu pouco também, porque ele não deu para ver o final do seu filho, porque ele antes já tinha partido. E eu achei isso assim muito interessante. Era a vida dele. No início da sua vida, ele nasceu numa estrebaria. E após toda a sua jornada escrevendo o Evangelho, tantas pessoas foram abençoadas, né, irmão? Quantas pessoas foram abençoadas? Maria Madalena mesmo, o que aconteceu com essa mulher? Pode falar. Hein? Ela foi liberta de 7 demônios. Agora você vê a gratidão desta mulher. Essa mulher foi tão tocada pelo Senhor, liberta, que ela não abandonou o Senhor, e ela foi até a cruz. Imagine o coração daquela mulher, a qual foi liberta. Essa mulher deve ter visto ali, poxa, vendo aquele que me abençoou, e agora ele está indo embora. Vamos pensar também aquela viúva, né, que estava levando o seu filho único para a sepultura. Jesus parece e diz: não, ele não vai não, levanta. E outras, né, Tabita, e outras, Lázaro. Já imaginou a gratidão de Marta e Maria? Seu irmão estava morto, e Jesus vai lá e disse para elas assim: o lar de vocês não vai ficar com esta dor, eu vou devolver para vocês o seu irmão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que Jesus fez? Tantas outras coisas, irmão. Nós poderíamos citar tantos milagres que aconteceram. Aquela multidão que sentava, Jesus multiplicava o pão, todo mundo comia. Imagine como deve ter sido o coração daquelas pessoas vendo Jesus partir. E ele voltou para a eternidade. Portanto, foram momentos muito importantes. Ressuscitando Lázaro. Portanto, ele é suspenso na cruz. Ele nasce num lar pobre, ele nasce numa vida muito difícil, numa manjedoura, e também a sua morte, uma morte triste. Ele morreu pendurado
os braços abertos. E eu estive pensando sobre isso. O que significa esses braços abertos, hein, Robson e pastor Luiz Carlos, pastor Alino? O que significa? Eu comecei a entender. Os braços abertos, ele estava dizendo: eu quero abraçar a todos e dizer: o que eu fiz foi por você. O que eu fiz é por você. E aqui nós começamos a pensar: quanta ingratidão, né, irmãos? Quanta ingratidão. Pessoas que ele deu a sua vida por ele e não estão nem aí, e não querem e não acreditam, embora saibam, mas endurece o coração. Mas nem por isso ele deixou de abraçar. Deixa essa página presa e volte para Lucas, capítulo 23. Tudo que eu fiz nessa vida, irmãos, e faço, e vou fazer até o final, eu faço com paixão e com muita dedicação. Sempre foi assim, tudo que eu vou fazer na vida é assim. Versos 23, capítulo 23 de Lucas, versos 34, verso 33, leia comigo. Leia, 23 de Lucas, 33, leia. Quando chegar ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Agora aqui você descobre o coração de um homem, no caso o Senhor, que vai para a cruz, depois de passar por tantas lutas e tantos escárnios, tanta gente cruz. Verso 34, olha o que ele diz. Leia em voz alta. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte, e dali começou aquela bagunça toda. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante, a gente ver esses sentimentos. Ele abraça com seus braços abertos a todos, até aqueles que o crucificaram. Assim ele despediu, dizendo: Pai, perdoa, porque essa gente não estão sabendo o que estão fazendo, o mal que eles estão fazendo, não a eles, mas a tantas pessoas. Mas não perdoa, por quê? Porque até estes têm a oportunidade de ser salvo. É o resultado da morte do Senhor. Eu, olhando esses assuntos, eu fico muito entusiasmado. Agora Maria volta para casa sem o filho. Sua missão foi cumprida. E isto foi real. Preste atenção, isto foi real. Não pense você que Maria não tinha sentimento de mãe que era. Mas não pense que Jesus nasceu. Jesus estava no braço de Maria. Ela amamentou Jesus. Ela criou Jesus. Ela viu o Senhor dar os primeiros passos. Ela acompanhou a vida dele. Isso é muito bom, irmão. Isso é uma coisa real. Isso aconteceu. Não é uma historinha da carochinha, nem história de quadrinho. Isso foi real. E agora ela chega lá, junto com as companheiras, e vendo seu filho sangrando, de braços abertos. E ela deve ter dito assim: também a minha missão completou agora. Ela entregou seu filho para a missão. Ao voltar para junto do Pai, ele deixa
o caminho aberto. Volte para João, capítulo 14. Irmão, só não vai ser salvo aqueles que rejeitarem. Aqueles que rejeitarem vão perder uma oportunidade excelente. É como que você perder a única oportunidade que vai ter é se rejeitar o Senhor, está destruído para sempre. Então tem oportunidade. Então João em 14:6, ao voltar junto do Pai, ele deixa o caminho aberto para aqueles que aceitarem como Salvador. Como Salvador. Então e ele diz no verso 1 do capítulo 14: não se turbe o vosso coração. Não fique. E ele diz mais: credes em Deus, crede também em mim. E ele aqui faz uma palavra muito linda. Na casa de meu pai, o que ele diz? Há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar. E aqui então, ele diz, e quando eu for, ele estava aqui falando da sua volta, quando ele foi crucificado, morto e voltou. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos o caminho para onde vai. Como saber o caminho? Verso de número 6, leia. Respondeu Jesus o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ali é uma sentença. Ali é uma sentença. Só Ele tem o caminho. Só Ele conduz de volta ao Pai. E aí você vê pessoas, não, porque toda religião é boa, basta. Não estamos falando de religião, nós estamos falando de salvação ou perdição, né? E muitos se confundem com isso. Não, porque eu não mato, não roubo, papapá. Não, porque a minha. Se você for na maçonaria, espero que não tenha maçom aqui na igreja, espero eu, né? Se tiver, nem me fale que você é maçom, por favor. E eu conheço ao cumprimentar se a pessoa é maçom. Se me cumprimentar, eu sei que ele é maçom. Você sabe que a maçonaria, eles lá leem a Bíblia também. Sabia que lê a Bíblia? Eles querem ter uma cobertura. Mas só que maçonaria não é isto. Maçonaria tem um problema interno muito mais grave. Por que eu falo isso? Porque eu falo isso que eu tenho um cunhado que era um comerciante bem sucedido, tinha uma padaria muito bonita, uma boutique bem sucedido. E ele se meteu com maçonaria mesmo sendo cristão. E ele teve que fazer um sacrifício que é exigido para entrar. E ele se submeteu a esse sacrifício. Hoje esse rapaz perdeu tudo, porque ele abandonou. Ele perdeu tudo. A mulher separou e ele não vê mais os filhos, já tem neto e não conseguiu ver nem neto. E hoje vive completamente isolado, sozinho dentro de uma casa, mal ganha um dinheirinho para comer e beber. Um rapaz formado, faculdade. Então as pessoas... Gente, você quando se mete com certas coisas, você está se metendo com demônios. E as pessoas não caem.
As pessoas se metem com o espiritismo. Eu não estou criticando o espiritismo, eu estou dizendo, eles não sabem o que é aquilo. Então eu tenho experiência na própria família, e é uma tristeza. E não só isso, ficou desequilibrado. Por quê? Negou ao Senhor seu juramento de batismo, deixou tudo. E a sua vida foi destruída, infelizmente. Após a sua despedida, temos, portanto, o funeral. E José fez algo aqui que me chamou muita atenção, voltando para Lucas. Eu estou falando devagar para você acompanhar, eu não... Lucas, capítulo 23. Eu creio que isso deve nos chamar a atenção. Lucas 23, verso 50. Vamos ver se a gente consegue ler aí. E eis que um certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Ele aguardava. Que coisa fantástica. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhes um corpo de Jesus. E tirando do madeiro, envolvendo num lençol de linho, e o depositou num túmulo aberto em uma rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Então era o dia da preparação, e começava isso no sábado. Aqui fala que as mulheres foram lá para levar a hora, mas o que eu quero dizer a você, olha para mim. Olha a importância. Esse túmulo que ele foi sepultado nunca tinha sido usado. Colocaram o corpo do Filho de Deus em um túmulo que não tinha nenhuma impureza. Agora não vou tirar o seu almoço, o seu desejo. Você sabe como os judeus são sepultados? Os judeus, eles são sepultados. Antes do sepultamento, eles abrem, tira tudo que tiver por dentro, porque diz que não pode enterrar com impureza. Tira tudo o intestino da pessoa e enrola em lençol. Não é enterrado em caixão, é num lençol. Ainda continua esse rito até hoje. De quem que eu conversei com um judeu. E ele me falou esse cerimonial que eles fazem. Jesus foi colocado num túmulo que nunca tinha usado. Nasceu com o pobre e enterrou com o rico. E assim foi o final da vida do Senhor. Portanto, a sua despedida teve um funeral muito bonito. Agora temos, irmãos, um cenário diferente. Ele ressuscita e só, ouça bem, os discípulos puderam ver a sua volta ao céu. Eles viram o final do Senhor.
E ele agora não foi visto mais pelo mundo, só para o seu grupo interno. Sobre isso falaremos amanhã. Sobre isso falaremos. Para quem Jesus voltará? Quem vai ver a volta do Senhor? Quem vai contemplar a vinda dele? E o que vai acontecer? Então, depois da ressurreição, muda todo um panorama que vai durar 40 dias. A sua estada, onde ele só trabalha. Sobre isso eu falarei amanhã, se Deus permitir, e vai permitir. Mas é importante que a gente aprenda. Me permita dizer essa palavra, porque eu não sou nenhum professor, sou simplesmente uma pessoa que gosta de ler e leio as coisas de Deus. Mas eu espero que você entenda que o meu objetivo é fazer com que você saiba mais quem é o seu Cristo, quem foi Ele, de onde veio, o que fez, e assim será. O nosso final será com Ele. Você crê nisso? Nosso final será com... Meu Deus do céu. Amanhã vamos falar sobre isto, no momento da comunhão com o Senhor. Vamos curvar a nossa cabeça. Senhor amado.